São 9 horas da manhã, acaba de ser divulgado o resultado do crescimento da economia brasileira no segundo trimestre deste ano, 1,2% ante 1% do primeiro trimestre. Naca, agora há pouquinho a gente lembrou que o mercado esperava algo em torno de 1%, 1,2% foi melhor do que o esperado? Foi melhor que o esperado. A pesquisa da Reuters, por exemplo, indicava 0,9% para o crescimento do segundo trimestre na comparação com os 3 primeiros meses do ano de 2022. Olhando por segmentos, o setor industrial teve um crescimento forte de 2,2%. Serviços que estão reabrindo e consolidaram a reabertura agora no segundo trimestre, um crescimento de 1,3%. E um dado forte no investimento na economia, a formação bruta de capital fixo com uma alta de 4,8%. Consumo das famílias, 2,6% de alta e o consumo do governo, uma queda de 0,9%. Então, o dado mais importante, Rafa, da manhã na economia, o PIB, a economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre, na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Na comparação com o ano anterior, alta de 3,2%, também acima da expectativa dos analistas. 3,2%, mesmo trimestre do ano passado, anterior. Isso. 1,2% neste trimestre, 1% no trimestre anterior, no primeiro trimestre do ano passado. Lembra vocês que nós já estamos aqui no CNN Arena Eleições, Breaking News dentro do CNN Arena Eleições. Estamos já repercutindo com o nosso time de analistas em política, analistas em economia, como o Naca, o crescimento do PIB da economia brasileira, 1,2% no último trimestre, acima do que era esperado pelo mercado, que falava em algo em torno de 1%, até um pouquinho abaixo disso, como o Naca destacou aqui pra gente. Naca, duas coisas me chamaram a atenção aí. A primeira delas, o investimento. Esse dado, ele reúne tanto o investimento público quanto o privado? Isso, sim. É o quanto a economia está se auto-investindo para aumentar a capacidade de crescer. Isso é um ótimo sinal, abre caminho ou assenta o caminho para que a gente continue crescendo de maneira sustentável, sem gerar inflação, por exemplo, à frente. E no caso do consumo das famílias, uma alta de 2,6%. Isso é interessante porque houve... Foi um pouquinho antes, na verdade. No segundo trimestre, a gente teve o saque do FGTS e a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS. Então, isso já botou uma grana extra na economia e o auxílio estará no terceiro trimestre. E indústria também chama atenção, porque é um setor que... tem momentos melhores, momentos delicados, a alta do dólar afeta muito esse setor, a alta da taxa de juros afeta muito esse setor e é um setor que, indo bem, gera emprego e gera emprego com boa remuneração. É o melhor tipo de emprego, porque é um emprego geralmente formal e qualificado e com salários maiores do que a média, por exemplo, que a gente vê nos serviços. Então, o dado aqui, ele é positivo para a economia e deve ser positivo também para o mundo da política. E indica o restante do ano? A gente consegue, a partir disso, olhar o segundo semestre ou não? Tem um carrego positivo aqui. Sérgio Vale está nos acompanhando aqui, ele vai poder nos dar uma dica melhor, mas a expectativa dos economistas é que o segundo semestre tende a ser um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais lento na atividade econômica. Muito bem, 1,2% o crescimento da economia no segundo trimestre. Breaking News na programação da CNN Brasil. Stephanie. Breaking News dentro do Arena Eleições, né, minha gente? Lembrando que a partir das 9 horas da manhã a gente reúne o nosso timaço de analistas, de especialistas, para bater um papo sobre as eleições de outubro. E, claro, economia e política, sempre, né? De mãozinhas dadas. Já vou passar a bola aqui para a Thaís Herédia. Olha, ela não para. Tô me ajeitando. É aqui no tablet, é no celular, é no caderninho. Como é legal, como é bom, como é honroso assistir um mestre trabalhando, hein, Thaís Herédia? Saíram dados da economia, já vou jogar para você. Oi, bom dia. Stephanie, Naca, Rafael, ali. Pronto. Naca, Rafael, a pessoa está se entendendo ainda com óculos, caneta, tablet, celular e caderninho. Mas vamos lá, esse resultado do PIB do segundo trimestre surpreende, sim. Hoje cedo, no CNN Money, nós recebemos a Silvia Matos, que é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, e também responsável pelo boletim macro do IBRE, que é uma referência para acompanhar o que está acontecendo na economia. Ela já antecipava essa recuperação, tanto do consumo
consumo das famílias quanto dos investimentos. A previsão para o trimestre, por exemplo, do consumo das famílias veio até melhor do que era esperado pelo PIB. A mesma coisa do investimento. O investimento cresceu mais do que o esperado. Então, há um movimento mais estrutural de crescimento na economia, Stephanie. O que os economistas têm dito, e a Silvia Matos falou bastante disso mais cedo, é que o ritmo da economia conseguiu seguir por vários motivos. Primeiro, por uma política de incentivos que aumentou a renda disponível, por uma recuperação muito forte do mercado de trabalho, que mesmo com uma renda ainda menor do que na comparação de um ano atrás, a massa total de rendimentos e a quantidade de pessoas trabalhando aumenta a capacidade de consumo, e foi isso que aconteceu. Agora, no segundo trimestre, aconteceu também o início de uma volta à normalidade do perfil de crescimento da economia brasileira, em que a indústria perdeu um pouco de espaço, lembrando que na pandemia a gente não pôde consumir bens e produtos, então deixamos, não podemos consumir serviços, sim, tivemos que consumir bens e produtos, mas ainda assim a indústria veio com resultado mais forte. Então há uma volta à normalidade de perfil da economia, com serviços ganhando novamente o protagonismo, com o mercado de trabalho mais forte, portanto, incentivando e estimulando o consumo. E ao longo do próximo semestre, a Silvia Matos chama a atenção para a força da taxa de juros. O trabalho do Banco Central é exatamente tentar esfriar um bocadinho para controlar a inflação. Então, por isso que os economistas esperam uma desaceleração, ainda assim mantendo uma expectativa de crescimento para esse ano. É uma dobradinha que a gente costuma ver dentro do CNN Money, mas temos Sérgio Vale aqui com a gente hoje. Quer passar a bola? A gente empresta o Sérgio Vale, que está sempre conosco cedinho. Hoje ele pode dormir até mais tarde um pouco, né, Sérgio? Bom dia, bem-vindo. Eu estou fazendo aqui uma primeira leitura, mas te passo a bola para você seguir na análise do resultado. Foi super positivo. Foi super positivo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Sérgio. Dia, Naka. Bom dia a todos. Olha, o número foi extremamente positivo. A gente teve 1,2, o mercado estava esperando de fato menos. 3,2 no começo do ano, se a gente olhar, a expectativa do mercado era muito próximo de 0,5% de crescimento esse ano. E a gente está falando agora de um crescimento de 2, que eu acho que com esse número que saiu agora do segundo trimestre, provavelmente vai ter revisões para cima para o resto do ano. Por mais que a gente tenha juros afetando a economia nesse final de ano, eu acho que esse número positivo agora, com os efeitos que a gente ainda tem de entrada de dinheiro no terceiro trimestre, é provável que a gente tenha um PIB aí que nas revisões possam ser um pouquinho melhores do que isso. Mas não tem jeito. Para fechar em quanto no ano? Desculpa, Sérgio. Por enquanto está em 2%, mas eu diria que tem uma grande chance da gente ter um número até melhor do que isso nas próximas revisões. A dificuldade toda é que as boas notícias começam a chegar no fim, né? Como a Thaís lembrou, a taxa de juros eu acho que vai ser o grande elemento, infelizmente, para complicar. E não só a taxa de juros aqui, né? A taxa de juros lá fora, a recessão mundial que a gente está vendo vindo pela frente, também tem um cenário de dificuldade para a economia brasileira com o novo governo. Então, são muitos desafios que, por enquanto, está bom, mas a gente ainda tem algumas... Melhor começar a enfrentá-los assim do que... Definitivamente. Com retração. Agora, Sérgio, a gente tem uma série de indicadores positivos, mas o eleitor, a gente está na arena das eleições, o eleitor não vai com a pesquisa Focus votar. Ele vai com a sensação da vida dele. Como é que esse número de 1,2, quando ele vai chegar na sensação de bem-estar, na sensação de que a vida melhorou? Vai chegar? Eu acho assim, tem um efeito de propaganda que você junta um PIB melhor, há uma deflação em 2 meses seguidos que a gente está tendo em julho e agosto, você tem uma taxa de desemprego que vai chegar abaixo de 9% aí nos próximos meses, você tem um conjunto de dados que o governo pode colocar para a população, olha, a situação está melhorando. Mas assim, está melhorando de um nível muito ruim. A inflação ainda está muito alta, a economia ainda precisa recuperar muito o que perdeu ao longo dos últimos anos, a taxa de desemprego melhorou, mas é uma taxa de desemprego ainda de 9%, é uma taxa extremamente elevada. Então, assim, serve, obviamente, como uma tendência, que o governo pode falar, olha, está melhorando pouco a pouco, mas para a população, aquele feel good factor que a gente chama, né, a sensação de bem-estar da população, para ela ainda não chegou. E a questão toda a gente tem 1 mês da eleição, sim, e se vai dar tempo para chegar. Eu tenho a impressão que não chega, especialmente na população que precisa, que é a população mais pobre, que aí tem uma dificuldade adicional, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos ainda está muito elevada, ela deve chegar no final do ano ainda acima de 12% no acumulado em 12 meses, por mais que possa melhorar um pouquinho agora, o alimento está caro.
E para a população mais pobre, especialmente, isso vai ser um termômetro muito negativo de avaliação em relação ao governo. É isso, esse aspecto foi lembrado ontem pela Thaís aqui, a gente estava falando de deflação, não é, Thaís? E lembrando que caiu combustível, caiu energia elétrica, mas na prateleira do supermercado as pessoas ainda não viram um reflexo disso. Isso tem muito da sensação de como fica o poder de compra delas, o cotidiano de cada uma delas, né? Mas eu quero girar aqui pelo nosso estúdio, pela nossa arena. Aliás, cadê o nosso reloginho, hein, Stephanie? O relógio que marca o tempo que falta para as eleições. São 30 dias, é isso? 31 dias hoje, dia 2 de outubro, hoje 1º de setembro, 31 dias. Faltou só você terminar. Burro, 31 dias. 31, hoje é dia 2. Imagina, fazer conta ao vivo é um desafio. Não, faltam 30 dias e mais algumas horas. Mais algumas horas, hoje já foi. Então... Mas deixa eu voltar para cá para falar com o mestre Boris Casoy e o professor Rafael, passar por aqui. Tudo bem, Boris? Tudo bem, bom dia para todos. Boris, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sai o resultado do PIB, então. 1% no primeiro trimestre, 1,2% no segundo, melhor do que esperavam. A gente tem aí um noticiário econômico que a Thaís, o Naka, o Sérgio Vale trazem para a gente aqui quase todo dia. Melhorando, não é? É o desemprego mais baixo desde 2016, não é isso? Deflação nos últimos 2 meses, caiu o preço do combustível, caiu o preço da energia elétrica. Isso tem potencial de virar voto para o governo há 30 dias e algumas horas da abertura das urnas, Boris? Eu acho que tem. Como, mesmo se não atinge a população, como o Vale explicou, vai demorar para chegar até a população mais pobre, é instrumento de propaganda, Rafael. É instrumento de inibição da propaganda dos adversários e o instrumento positivo de propaganda do governo Bolsonaro e, portanto, da candidatura dele. Agora, a minha dúvida, e aí estão os especialistas, viu? Você também, é a seguinte: é sustentável? Nós estamos comemorando, está o bolo com as velas acesas, foguetes. Será que isso se sustenta depois de dezembro? Ou esse cenário é muito impulsionado por uma atitude, por injeções que podem ser consideradas artificiais, do bombinto, etc, etc. Essa a minha dúvida, imagino que seja a dúvida de um monte de pessoas, como diria o ilustre candidato Ciro, uma cirada, eu chamo, que ele deu ontem, dizendo que é difícil explicar para o pessoal da favela. Aliás, a gente vai falar dessa cirada, como disse o Boris agora há pouquinho. Professor, tudo bem, professor? Tudo bom, Rafael. Tem aquela velha máxima, né? O depois, a gente vê depois, não é isso? Porque agora... Tá bom, Júlio. Depois, a gente vê depois, não é isso? Tem o processo eleitoral agora e me parece que é o que importa para o governo, capitalizar esse noticiário positivo, né? Se a sensação vai chegar nas pessoas, a gente não sabe, né? Bom, primeiro, bom dia, Rafael, bom dia. Stephanie, todos os colegas. Temos um fato novo, né? Acho que não vem muito em boa hora a nossa discussão sobre economia, porque, em boa medida, a gente estava discutindo muito o efeito de campanha, declaração de um candidato, etc. e tal, mas tem um dado super importante, que é a maneira como o eleitor vai enxergar o governo. E a gente tem repetido sistematicamente que a eleição de 2022 é aquela eleição que tirou o peso da agenda de corrupção lá de 2018 e colocou de volta questões econômicas e distributivas no debate, como principal condicionante da avaliação de governo. E a gente já vê essa melhora. Com esses dados novos, a economia reagindo, certamente é um dado positivo para o governo. Agora, a grande questão, e aí que a gente pode debater aqui hoje ao longo do programa, será que vai ter essa transferência, ou seja, a melhora da avaliação de governo vai virar voto ou por esses condicionantes políticos, seja a imagem do presidente, seja desempenho em sabatina, em debate, pode ter aí algum barulho que atrapalhando. A pessoa não conectar o governo e a sensação ao presidente. Em geral, se faz essa conexão. O que a gente tem notado agora para 22
é que essa conexão é mais fraca. Não tem se transformado de forma tão intensa em votos, sobretudo que o presidente precisa virar a campanha de acordo com as principais pesquisas. Muito bom. Stephanie, cadê o Molica, o Leandro Rezende, o Uribe, a Basília? O pessoal tá demorando no camarim hoje. Chamou, falou, hein? Que coisa, estão por aqui. Absurdo isso. Já vou passar a bola para vocês, queridos, essa galera que está aqui no nosso telão. Deixa eu apresentar, estão chegando agora Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, nossos analistas direto lá de Brasília, e o timaço do Rio de Janeiro também, Leandro Rezende e Fernando Molica já estão aqui com a gente. Já falo com eles. Antes, Thaís Herédia tinha pedido a palavra, que assim, chamou, tem prioridade, tá, Thaís? A gente vinha falando muito disso, assim, do descolamento que há entre o discurso, né? A gente traz números, mas isso talvez não comunique direto com o eleitor que quer saber mesmo quando é que o carrinho do supermercado vai ficar mais barato, quando é que esses números positivos da economia vão chegar no litro do leite, que virou um grande vilão, né, Thaís? Tem resposta para isso? Eu não tenho, mas se eu puder usar a palavra para, inclusive, passar a bola para o Sérgio, porque eu também tenho dúvidas, e afinal de contas ele é o nosso economista aqui. E, Sérgio, há uma preocupação exatamente com essa, eu falei há pouco, de um processo já de transição e de normalização das famílias que sustentam, né, o crescimento do PIB no Brasil há muitos anos, voltando a consumir mais serviços do que bens e produtos, mas o carrinho do supermercado continua sendo um peso relevante no orçamento das famílias de baixa renda. O último dado de inflação que saiu já começou a mostrar uma desaceleração no preço dos alimentos. Aí eu aproveito para perguntar para o Sérgio exatamente quando que as pessoas vão começar a sentir esse equilíbrio melhor ali na lida do seu orçamento, com o alimento caindo um pouquinho e o preço dos serviços, se vai subir mais ou não, ou seja, se vai haver uma troca com equilíbrio ou com uma compensação ainda ruim. Pois é, Thaís, no caso da inflação brasileira, a gente tem que ir uma coisa de cada vez. A gente está conseguindo baixar a energia agora, a gente está conseguindo baixar combustíveis, mas o problema todo que a gente vai ter pela frente ainda é na própria alimentação, né? A alimentação, a gente está tendo uma queda em leite agora, mas quando a gente olha para frente, tem um período de seca que está vindo para o final do ano, que é o Laninha, né? Esse nome que é um bicho-papão, mas pelo terceiro ano seguido a gente está tendo Laninha no Brasil, isso provavelmente vai significar seca no sul do país, e a gente está passando por seca não só aqui, mas no resto do mundo também. Então, inflação de alimentos, muito provavelmente, infelizmente, ainda vai continuar com a gente durante algum tempo. Agora, tem o lado negativo da inflação de alimentos, mas preço de commodities agrícolas elevadas tem um impacto também na atividade. Os lugares que mais crescem no Brasil hoje em termos de renda, em termos de PIB, são os estados do agronegócio. Então, você piora um lado pela inflação, mas você acaba ajudando a atividade por outro por conta de impacto que você tem na renda nesses estados. Então, tem essa dicotomia, né? A inflação atrapalha, mas a renda está acabando por ajudar o resto da economia. O Sérgio estava contando aqui nos bastidores que boa parte desse investimento que surpreendeu hoje talvez esteja vindo exatamente do campo que está vendo o preço dos alimentos lá em cima. Exatamente, investimento, essa melhora toda que a gente está tendo agora, muito certamente não é por construção. A construção está começando a sentir os impactos de juros, que a gente já está tendo alta desde o ano passado. Metade do investimento em geral no Brasil é por conta de máquinas e equipamentos, bens de capital, como a gente chama. E grande parte disso está crescendo nos últimos anos por conta de energia e especialmente máquinas agrícolas. Então, todo esse espaço de crescimento que a gente teve nas commodities nos últimos 2 anos está ajudando muito no investimento. Ajuda no investimento, ajuda na renda desses estados. Então, eu diria assim, o PIB de 2022, a história é o quê? É serviços no pós-pandemia, e as commodities. Aí tem agricultura, tem metálicas e tem petróleo, que acaba ajudando também, que teve impacto muito forte de preço por conta da guerra. Sérgio, pois é, estamos aqui já dentro do Arena Eleições, são 9h19. Tivemos nosso primeiro Breaking News, você viu aqui na tarde, né? Saíram dados do PIB do segundo trimestre aqui no Brasil. Estamos já ouvindo os nossos especialistas, mas claro que a gente tem outros assuntos também para jogar para eles, para ouvi-los. Foi divulgada ontem uma pesquisa XP e PESP para a presidência da República. A gente vai dar uma olhada agora nos números do cenário de primeiro turno no levantamento estimulado. Vamos ver. O ex-presidente Lula, do PT, aparece em primeiro, com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, com 35%. Na sequência, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 9%. E Simone Tebet, do MDB, com 5%. Felipe Dávila, do Novo, aparece com 1%. Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil, foram citados, mas não chegaram a 1%.
O mesmo ocorreu com Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Léo Péricles, do Unidade Popular. Emael, do Democracia Cristã, constava na lista, mas não foi citado por nenhum entrevistado. Brancos e nulos somam 4%. Não sabem ou não responderam são 2%. Bom, a gente também tem aqui o resultado da simulação de segundo turno feito pela XP e PESP entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente aparece com 53% das intenções de voto. O presidente tem 38%. Brancos, nulos, não votariam, não sabem ou não responderam, somam 9%. E essa pesquisa foi registrada na Justiça... tô naquela câmera. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Vamos ouvir os nossos especialistas. Vamos aqui. Lá. Chega para cá, Rafa, colocar o nosso pessoal de Brasília, do Rio de Janeiro na área. Estou torcendo, viu, Thaís, para a inflação dos alimentos cair, para que todo mundo tenha condição de ir ao supermercado, à feira. E para que você traga o bolo da Rosa para todo mundo aqui. O Boris, que não está pessoalmente com a gente aqui habitualmente. Mas vai passar um mês, né? Então dá tempo. Então, mas eu já começo a cobrar já, porque a gente vai cobrando, demora uns 15 dias. Ela traz um bolo de banana absolutamente espetacular, viu, Boris? Ela tem meu endereço. Oh, então, já resolvemos metade do problema. Olha aí, pão de queijo também estamos aceitando, exatamente. Viu, Thaís? 30 dias para trazer isso. Não, mas esse bolo da Rosa é um negócio imperdível, né? Absolutamente espetacular. Você vai trazer, Thaís? Encomendado, prometo. Quando? Tô aqui nem campanha. Quando? 15 dias. 15 dias. Uribe, e aí, meu amigo? A gente já mostrou aqui XP e PESP, a última pesquisa. Hoje tem Datafolha, hoje à noite, uma semana recheada, aliás, de pesquisa, né? IPEC, IPESP, Quest e hoje à noite Datafolha. A Mona Lisa vai explorar bastante no Jornal da CNN a partir das 9, depois da sabatina do candidato Ciro Gomes com o William Vac às 8 horas. A gente tem essa IPESP mais ou menos em linha com os outros resultados e essa novidade agora do PIB e a expectativa de o quanto as pessoas vão conseguir saborear o crescimento da economia, se é que isso vai chegar diretamente à população até o dia 2 de outubro e de que forma o governo vai, se é que vai, conseguir capitalizar para o presidente Jair Bolsonaro essa provável, não chega a ser nenhuma sensação de bem-estar cá entre nós, né? Mas um pouco menos de falta de mobilidade, né, que as pessoas sentem hoje. Bom dia, Uribe. E quando eu vou voltar a comer carne em vez de ovo, porque com esse preço da inflação, nem carne ou frango eu consigo comprar. Inicialmente, bom dia a todos aqui do Arena CNN Brasil. Há uma grande preocupação dentro da campanha de Jair Bolsonaro, porque os dados econômicos positivos não estão retratando em aumento da intenção de voto. A pesquisa IPESP, que a gente coloca agora, mostra isso. Mostra uma queda grande, inclusive, da rejeição à maneira de atuação do presidente Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. Mostra que a expectativa de diminuição da inflação é alta, é maior, 28% tem certeza que a inflação vai diminuir. Mas isso não se reproduz na intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. E as pesquisas internas do PL indicam isso, indicam que a população sabe que a economia está crescendo, sabe que há um aquecimento, mas está mais preocupada em dois fatores, que são aqueles preponderantes no chamado índice de felicidade da população brasileira: desemprego e inflação. Aumento do PIB tende a aquecer a economia e gera mais emprego. Mas será que está tempo hábil de chegar na população até o dia 2 de outubro? Essa é a grande dúvida. É por isso que a campanha de Jair Bolsonaro vai martelar agora, nos próximos dias, nos palanques eletrônicos, a queda do desemprego para o menor patamar desde 2015 e tentar apresentar uma expectativa positiva de que a inflação está caindo e pode chegar à inflação dos alimentos. A grande questão, o Sérgio já trouxe, é um processo demorado. Você tem a seca do Laninha, que prejudica a safra de verão. A safra de verão costuma jogar mais produtos, sobretudo hortifruti granjeiro, no mercado a partir de outubro, que é quando você começa uma produção maior, e aí pode ter um efeito no segundo turno, não no primeiro turno. É por isso que a campanha vai tentar trabalhar com a narrativa dos dados. Mas aí há uma pedra no meio do caminho: Auxílio Brasil.
O governo federal apresentou ontem, a LOA, a peça do orçamento anual. A gente antecipou aqui no Arena CNN ontem que haveria uma indicação para R$600, mas não uma confirmação. Sim. E isso vai ser explorado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é dizer que Jair Bolsonaro não é confiável e não vai cumprir essa promessa. Então devem martelar nos debates eleitorais, caso os dois compareçam, porque depois da tragédia do último debate, ambos consideram não ir nos próximos, mas pelo menos colocar nos palanques eletrônicos que o governo federal vai voltar aos R$400. A pesquisa Genial Quest mostrou que boa parte da população já caiu nesta história, já acredita nessa versão de que realmente o atual governo federal não terá um Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem. Esse é o grande problema. A campanha de Jair Bolsonaro está tentando construir uma narrativa agora de tentar fazer uma contraofensiva, dizer que vai sim, apesar da peça do orçamento prever R$405. E aí houve um acréscimo de R$5, que hoje em dia, com o preço da farinha, que está bem caro, dá para comprar só 2 pãezinhos franceses. Muito bem, a gente vai falar bastante sobre Auxílio Brasil aqui, né, Stephanie, com o nosso time. Eu queria só colocar a Basília na jogada também. Basília, ontem o Felipe Nunes da Quest mostrou para a gente aqui um dado que é o mesmo dado do IPESP, que tinha sido o mesmo dado do IPEC, do Datafolha anterior, né? Você tem ali uma melhora tênue, mas constante da percepção das pessoas em relação ao caminho correto para a economia, em relação a uma perspectiva melhor de futuro, mas isso não se traduz em nenhum momento em intenção de voto para o presidente da República. E aí o Felipe lembra, fala, olha, ele, ao longo desses 3 anos e meio, pelo jeito de ser, pelo que disse, pelo que deixou de dizer, pelo que deixou de fazer também, angariou alguma resistência que é sólida, né? Ele consegue vencer, ou a equipe de marketing da campanha consegue vencer esse descolamento de uma sensação de tênue melhora para a intenção de voto do presidente, apesar de uma certa resistência que há contra ele de uma parcela da sociedade? Basília, bom dia de novo. Bom dia, tudo bem? O candidato Jair Bolsonaro, não o presidente, mas o candidato Jair Bolsonaro continua sendo o mais rejeitado. A rejeição é altíssima, mas o cenário já esteve pior em outros momentos. Faltando, então, agora um mês para as eleições, existem ao menos 2 táticas. A tática propositiva, de falar de uma maneira otimista do que o governo fez, o que poderá fazer em 2023, e a tática Colombo, Stephanie, todos os meus amigos aí no Arena CNN, a tática de falar mal do seu rival. Então, em que pese a importância dessa pauta positiva, está aberta mesmo a temporada de intensificação dos ataques. Então, veja que pela via mais afável, harmônica, de falar do que fez de bom, isso não está sendo traduzido em intenção de voto. As pessoas conseguem avaliar melhor o governo, mas não responder a isso na forma de votos ao candidato Jair Bolsonaro. Então, já outra via, que é aquela mais escorregadia, mais complicada, assintosa, ela é que deve ser perambulada pelos principais candidatos aí à presidência da República, ela que deve ser intensificada, percorrida pelos candidatos agora, faltando um mês. Não está dando certo falar bem de si, isso não está virando voto. Então, a estratégia é falar mal do outro. Por isso que quando a gente olha nestas pesquisas, IPESP, Quest, todos parecem tocar um soneto de uma nota só, porque a intenção de voto está parada, não mexeu. Agora, quando você olha para a tabela da rejeição, ali tem algumas lições, alguns sinais importantes para as campanhas dos presidenciáveis. Todos os candidatos, por estarem numa fase de maior exposição, conseguiram reduzir a sua rejeição junto ao eleitorado, com exceção do presidente, ou melhor, com exceção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve uma variação para cima dessa rejeição, ainda que muito pequena, mas subiu um pouquinho aí, 1 ponto percentual na rejeição junto ao eleitorado. Todos os outros não, conseguiram reduzir. Chama atenção, Ciro Gomes diminuiu de 40% para 39%, Tebet de 35% para 32% e Jair Bolsonaro recuou 3 pontos percentuais. Então, ele ainda continua sendo rejeitadíssimo, mas hoje menos do que antes. Esse nível de rejeição foi de 58% para 55%,
crescimento, de acordo com a IPESP, que a gente divulgou ontem, e ainda está destrinchando aí estes dados para dar um rumo, né, um apontamento para onde estão indo as estratégias de campanha. Isso é suficiente para ultrapassar Bolsonaro, passar Lula? Os pesquisadores do IPESP dizem não, mas deixa claro que agora os ataques ficarão ainda mais intensos. Mais uma pesquisa divulgada, estamos olhando agora para os dados do IPESP, divulgado ontem na campanha presidencial, né, os principais candidatos, Molica. Mais uma pesquisa que no macro não aponta muitas mudanças, né, mas claro que a gente vai estar relacionando aqui, né, dados do PIB que acabaram de sair, esse olhar econômico para as pesquisas, também para os dados. O que você já conseguiu botar uma lupa e traz para a gente, hein, Molica? Muito bom dia também, Sidney Rezende. Na sequência, a palavra é tua. Bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Pois é, eu estava dando uma olhada nos dados da pesquisa que tratam especificamente de economia. Então, há uma tendência de melhoria, né? Quando perguntado, os entrevistados foram perguntados se a economia está no caminho certo ou no caminho errado. Então, 57% dizem que está no errado, mas em junho, 61% disseram que estavam no caminho errado. Então, tem aquela história de copo meio cheio, meio vazio. Houve uma melhoria na percepção de que a economia não está tão errada, não está indo tão errada assim, mas o índice dos que acham que a economia está indo errado, está indo para um mau caminho, ainda é muito alto, 57%. Aqueles que acham que a economia está indo para um caminho certo, são 36%. Melhorou para Bolsonaro? Melhorou, porque há 2 meses eram 33%. Mas 36% ainda é muito pouco. Mesma questão em relação à inflação. Porque a gente diz, a inflação parou de subir, a inflação, houve deflação, mas deflação principalmente nos combustíveis, não nos alimentos. Então, os preços que subiram continuam lá em cima, principalmente nos alimentos. Houve algumas quedas, mas, no geral, houve aumento e os salários não acompanharam esse aumento. Então, os preços ainda estão num patamar muito alto. Houve uma melhoria na percepção? Houve. Na pesquisa de junho, 96% disseram que os preços haviam aumentado ou aumentado muito. Isso caiu para 80%, mas 80% ainda é muita gente. E aí, quando se joga no futuro, nesta nova pesquisa, quando joga para o futuro, os preços vão aumentar muito, não vão aumentar? Então, assim, já 28% já acham que os preços vão diminuir, contra 13% que afirmaram na última pesquisa que os preços iriam diminuir. Então, está havendo uma melhoria na percepção, mas é uma percepção lenta, é uma percepção baseada naquela avaliação, como alguém disse aqui outro dia, na avaliação não do mercado genérico, mas do supermercado, quando a pessoa olha e sabe que o salário hoje não compra o mesmo que comprava há 6 meses a 1 ano. Então, há melhoria na percepção, mas isso demora. Será que vai dar tempo para Jair Bolsonaro ter que essa percepção de melhoria chegue ao bolso? Vamos ver. O tempo é curto, né? Obrigada, Fernando Molica. Você percebeu que eles pertencem à mesma família que a família Rezende, né? Mas o Leandro, hoje, ele atingiu o auge da carreira dele, né? Porque ser confundido com Sidney Rezende não é para qualquer um. Honra, né? Se ela já está fazendo essa troca sem perceber, é porque você está no caminho do sucesso, viu, Leandro? Me falta a conta bancária, né? Me falta a conta bancária do Sidney Rezende, mas aliás, eu chego lá. Um beijo pro Sidney Rezende, nosso telespectador. Daqui a pouquinho vai estar com a Thaís lá na CNN Rádio, uma das grandes figuras aqui da CNN Brasil, né? Não, Sidney daqui a pouco está aqui comigo também, né, no estúdio, no Visão, meu parceiro. Daqui a pouco vou passar lá na rádio também, dar uma visita para ele. Mas bom dia a todos, bom dia para o Sidney, já citado aqui. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Arena. Vou trazer alguns dados aqui da pesquisa IPESP. Na verdade, vou trazer um pouco do comentário que o Antônio Lavareda fez para a gente pensar que rumo e continuando falando de economia, né, que rumo que as coisas podem tomar daqui para frente. O Lavareda esteve com a gente aqui na estreia do Arena, na terça-feira, e é o cientista político responsável, e ele sempre envia uma análise das impressões dele a partir desse relatório grande, né, da pesquisa, né? São 49 páginas, o Lavareda envia ali os highlights, né, os melhores momentos ali do que ele destaca do que está por vir. Tem 2 pontos que me parecem importantes para a gente continuar nessa seara econômica. O primeiro ponto, há uma avaliação dele de que os auxílios estão fazendo algum efeito. Auxílios todos, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, Vale Gás,
autorização do empréstimo consignado, né? 18% dos beneficiários do Auxílio Brasil dizem que vão atrás desse empréstimo. O aumento do próprio auxílio de R$400 para R$600, o Lavareda avalia que isso está fazendo algum efeito, mas coloca a questão que todos nós aqui estamos colocando. Isso vai dar tempo? Quando a gente estava ainda na expectativa do envio da PEC dos auxílios para o Congresso Nacional, as pessoas do PL, integrantes da então pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, integrantes do governo, avaliavam o seguinte: olha, será que isso vai dar tempo? É a nossa aposta para tentar reverter votos ali que estão com o ex-presidente Lula, né? Beneficiários do auxílio e também quem recebe até 2 salários mínimos. Vai dar tempo? Essa questão continua se impondo, porque até aqui o que se mostra é que ainda não deu tempo. Não deu tempo de fazer efeito para o eleitorado mais pobre, não deu tempo dessa sensação de melhoria na economia, como o Molica colocou, do mercado, não do supermercado. Isso ainda não está presente na vida das pessoas e não fez uma mudança substantiva no que está pensando o eleitorado nesse momento. Um outro ponto é que o Lavareda coloca ali uma declaração que ele deu para o nosso colega Ricardo Noblat, do seguinte: desde o começo, nas últimas 8 eleições presidenciais, quem estava liderando as pesquisas de intenção de voto no começo da propaganda da televisão acabou vencendo as eleições. O que mostra que esse tempo de reação da economia, do efeito para a vida das pessoas, dessas melhorias econômicas que de fato estão acontecendo, ele é muito curto. A gente tem aí um mês para o primeiro turno das eleições. Então, é um mês que o governo precisa pelo menos vender a imagem de uma melhoria na economia para tentar buscar votos que no momento estão com o ex-presidente Lula. Os dados todos mostram que a essa altura do campeonato é difícil que se tenha uma reversão do quadro. O Lavareda traz isso, conversei, depois eu posso até detalhar isso melhor quando a gente for falar do Ciro Gomes, mas eu bati um papo com o professor Tiago Garrido, que me passou dados sobre como que é difícil, por exemplo, para outras candidaturas que não as que polarizam as eleições desde 94, PT e PSDB, e depois de 2018, PT e Bolsonaro, como que é difícil delas conseguirem crescer porque não conseguem atingir ali mais que 20% dos votos válidos em média. Então, é um cenário que tem uma dificuldade para o governo de se vender, teve tempo para isso, demorou demais, e também é uma dificuldade para as outras candidaturas conseguirem incomodar quem está lá na frente. Classe aplicadíssima, levantou o dedo, falou, Molica. Só para já que o Leandro falou no Lavareda, lembrar uma frase dele que é muito boa. Ele diz que eleição não é uma manifestação de gratidão, eleição é investimento. Então não basta apenas o cenário. O cenário está melhorando. Na hora de votar, o eleitor pensa, mas vai melhorar com este ou vai melhorar mais com um outro? Então essa ideia, eleição é investimento. E isso que é o que o candidato, que o Lula tenta buscar o tempo inteiro. Tenta resgatar a ideia que o investimento nele, nesse aspecto social, é melhor. É o que ele tenta vender. Com vocês. Fernando Molica, Leandro Rezende, falando ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Wilson, que vem comigo aqui, até o outro canto da nossa arena, é isso, Stephanie? Vá. Vou lá, então. A3. Não, é o Seninha. Seninha vem comigo. Então, para a gente falar um pouquinho, o Naka e Sérgio, sobre o orçamento, né? Porque época de campanha eleitoral é época de campanha eleitoral, né? Todo mundo prometendo mundos e fundos, vou fazer, vou acontecer e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro tem uma desvantagem em relação ao principal concorrente, o ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro está no cargo. E ele teve de mandar o orçamento para o ano que vem para o Congresso Nacional, né? E quem tem a caneta e a chave do cofre na mão tem a responsabilidade por isso também. Então ele mandou o Auxílio Brasil, R$ 405. Ele promete 600 na campanha eleitoral, a partir de janeiro. Não tem renovação de auxílios, né? Auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, não tem reajuste do Vale Gás, não tem a correção da tabela do imposto de renda, e aí a gente tem que ser justo, não é só o governo Bolsonaro, ninguém reajusta a tabela do imposto de renda, né, Naka? 150% de defasagem num jeito de o governo tungar o nosso dinheiro indiretamente, né? Porque esse dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. A gente tem aqui, olha só, uma arte com alguns itens importantes do orçamento para o ano que vem. E eu queria que você explorasse com o Sérgio o que você achar relevante aí para quem está nos acompanhando, Naka. O orçamento, a peça, Sérgio, te pareceu o que era possível diante das restrições legais? O governo não poderia sinalizar os 600 sem ter essa grana?
Não pode sinalizar sem ter essa grana e a gente precisa pensar que também é uma certa peça de ficção orçamento a essa altura do ano, antes da eleição. Aí você tem um orçamento pré-eleição, você vai ter um orçamento real que vai vir depois a gente saber quem que vai ganhar, as negociações que você vai ter no Congresso. Aí sim eu acho que a gente vai ter isso mais acordado. Os R$600, obviamente, não entra agora que você não tem como acomodar, mas muito provavelmente, especialmente se o Lula ganhar de fato, mas acho que também com o Bolsonaro, esse valor vai ficar no ano que vem. Agora, a grande questão do orçamento para o ano que vem, na questão fiscal, Rafael e Naka, é que você tem um cenário de crescimento menor, preços de commodities em geral mais baixos do que a gente está tendo esse ano, gastos que estão sendo acumulados para o ano que vem. Quando você junta essas duas coisas, você sai de um superávit esse ano, que a gente está conseguindo entregar números bons no fiscal de 2022, para um déficit em 2023 que começa na casa de 100 bilhões de reais. Então, um governo início de mandato com déficit de 100 bilhões de reais, com uma dívida bruta que vai chegar em torno de 83%, 84% do PIB. Quer dizer, o recado está dado que você vai ter que fazer um ajuste fiscal no ano que vem de qualquer maneira. Né? Isso não vai aparecer agora, acho que não vai aparecer no final do ano, mas o presidente vai entrar, a primeira medida que ele vai ter que fazer é algum tipo de ajuste fiscal. E essa é a grande expectativa do mercado. Está todo mundo esperando. Isso? Porque a gente tem aqui 94%, 95% do orçamento todo comprometido já, né? De saída. Aí a gente tem aqui, olha, por exemplo, emendas de relator. Quem é que vai mexer nisso? Do ponto de vista político, é gravíssimo. Funcionalismo, esperando o reajuste. A gente sabe que essa também é uma outra bomba que tende a explodir em algum momento, né? Os impostos federais dos combustíveis zerados. O presidente Bolsonaro já disse que pretende manter zerados se vencer a eleição, os federais, não é? E a promessa de pagar o Auxílio Brasil. Então, mas aí tem uma escolha, mas tem uma escolha política aí, Rafa. Aqui, se eu não estiver enganado, 50 bi de renúncia. 53 bilhões 53 aí nessa linha. E se o auxílio fosse R$600, seriam basicamente também 52 bilhões. Poderia haver uma troca aí. E é interessante porque a oposição, em horas, usou já isso eleitoralmente. Ontem, André Janones fez uma live no Facebook, mesma live que ele tinha feito semanas antes e que chegou a 20 milhões de pessoas, segundo a própria campanha do ex-presidente Lula, em que ele usa um jogo de palavras interessante. Ele diz que a peça orçamentária que estava sendo entregue ao Congresso Nacional acabava com o auxílio emergencial. Ele em nenhum momento fala Brasil, mas há uma utilização ali, como dizem os britânicos, tricky das palavras, para dar a entender que o Auxílio Brasil poderia acabar, mas são os R$200. Então, certamente, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva vai usar esse item e um pouco com o espírito do os R$600 não estão ajudando o presidente, mas tirar 200 podem atrapalhar. A grande dificuldade disso tudo que foi colocado esse ano, né, pessoal, é que você politicamente, a hora que você vai para o novo governo, retirar tudo isso não vai ser simples. Você vai manter os 600, a questão dos impostos provavelmente vão ser mantidos, você vai ter que achar recursos nisso no ano que vem. E aí não tem muita alternativa. Quando a gente fala da regra do teto, a gente está caminhando para o que eu sempre achei que desde 2016, quando a regra começou, é que ela não ia ter muita duração. Regras muito rígidas, muito fixas no Brasil, ela, para mim, sempre teve dificuldade de durabilidade. E a gente está vendo isso acontecer nos últimos 2 anos e ano que vem a gente vai ver ela ser trocada. E a dúvida toda que a gente tem vai ser trocada pelo quê? Né? A grande questão que tem, você vai ter que ter um gasto a mais no ano que vem programado para cobertar tudo isso que a gente vai precisar e renovar essa regra do teto de alguma outra forma. Mas fazer com que ela seja crível e com que ela consiga durar ao longo dos próximos anos. O Brasil é o país que tem mais regras fiscais do mundo e é o país que mais consegue quebrá-las. A gente precisa ter uma regra que funcione e que dure, que a gente não tem isso até hoje. Eu não sei se a Thaís está ouvindo isso, mas eu tenho ouvido que no próximo governo, independentemente de quem ganhe nas urnas ali, vai ter aumento de imposto. Eu não sei se a Thaís está ouvindo isso. Ou se tá. Olha, é uma questão de matemática financeira do setor público, né, Naka? Assim, ou aumenta imposto ou não tem como pagar, nem fazendo um remanejamento do orçamento como ele é hoje, vai ser possível cumprir todas as promessas. O grau de desoneração e de isenção tributária que o país tem hoje e vai continuar tendo, pelo que nós vimos ontem da Lei Orçamentária Federal, ele impede qualquer aumento de despesa. Portanto,
é um consenso entre os economistas dizendo que, né, de duas, uma, ou você vai se endividar ou você vai aumentar os impostos. O que o ministro Paulo Guedes tem repetido é que ele paga tudo se o Congresso Nacional aprovar a tributação sobre lucros e dividendos. Agora, se isso vai acontecer, em que tempo e em que medida isso consegue ser implementado a ponto de melhorar o caixa o mais rápido possível do setor público, aí é outra história. Agora, Thaís, falando nesse pacote de benefícios, né, que o governo tentou, já vem implementando, né, nessa pré-campanha eleitoral que já estava em andamento, agora oficialmente na campanha, tem mais um esforço que espera-se que traga resultado. É pelo menos a expectativa da equipe econômica do governo, né? Você tem bastidor sobre isso. Eu acabei de apurar aqui uma apuração, eu e o Uribe, apesar de eu não estar sentadinho do lado dele ali como a Basília, eu importuno ele mesmo assim, achei vocês aqui, saiu uma edição extra do Diário Oficial da União, determinando que as empresas, as concessionárias de energia elétrica já coloquem uma redução do ICMS na próxima conta de luz, sob pena de pagarem multa diária de R$10 mil. Aqui tem um esforço de colocar, um esforço não, né? Uma tentativa de fazer as empresas baixarem o mais rápido possível a conta de luz. Um levantamento feito pelo Ministério de Minas e Energia, nós demos aqui na CNN Brasil, mostrou que até semana passada apenas 5 estados já haviam promovido essa queda. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Quando o projeto que determinou a redução do teto do ICMS para algo entre 17% e 18% para combustíveis, energia, telecomunicações e transportes, a média de redução da conta de luz esperada pela Agência Nacional de Energia Elétrica rodava em algo de 12%. Então, alguns estados vão promover uma queda maior, outros uma queda menor, a depender da alíquota que eles já aplicavam na conta de luz. Portanto, há uma expectativa para essa redução e agora sai essa edição extra do Diário Oficial da União dizendo, se não trouxer na próxima conta de luz a redução do ICMS, tem multa de R$10 mil e o Uribe completa a apuração. Vai, Uribe. Justamente, houve uma grande preocupação do Palácio do Planalto, porque assim como nos combustíveis, algumas concessionárias de energia não fizeram este piso do ICMS de 17% a 18%. A gente viu que em relação aos combustíveis, os governos estaduais anunciaram. E a grande preocupação é que boa parte dos beneficiados pelo Auxílio Brasil estavam utilizando esse benefício para pagamento da conta de energia elétrica. E por conta também desse aumento, desse valor tão caro, a segunda parcela seria usada também para isso. Ou seja, os beneficiados não estavam sentindo o dinheiro maior vir ao bolso para o pagamento de comida. Então, havia uma grande preocupação e havia essa tentativa, então, de o governo federal dar uma prensada nas concessionárias. Vocês devem respeitar a lei, senão esses beneficiados não vão sentir o dinheiro na mão e aí sim a cartada eleitoral. Também não vão mudar o voto. Então é uma última tentativa do governo federal, falando grosso, para que você tenha uma tentativa de virar votos agora a um mês das eleições. Esses beneficiados do Auxílio Brasil tenham mais dinheiro na mão e sintam mais esses benefícios, essa onda positiva da economia. Falando do cenário preocupante do ano que vem, me veio à mente a frase da ex-presidente Dilma Rousseff: não importa quem ganha ou quem perca, todo mundo vai perder. Todo mundo ganha, todo mundo perde, né, Uribe? Agora, Thaís, aqui tem uma amarra político-econômica, né? Quer dizer, um esforço econômico já havia sido feito nessa redução do ICMS. Agora o governo realmente sobe o tom com as concessionárias. Queremos o resultado político de uma medida econômica que já havia sido tomada. Essa medida já havia sido tomada. O primeiro sentimento ali de redução dos preços aconteceu com os preços dos combustíveis, mas as outras reduções ainda estão vindo muito devagar. E com a conta de luz, junto com a conta de água, de gás e de alimentos, é aquela que mais tem peso na conta no orçamento das famílias de baixa renda, dizer, fazer esse enforcement, né, de dizer para as concessionárias ou diminui ou vai pagar a multa de R$10 mil por dia, é uma tentativa, exatamente como o Uribe disse, de fazer as famílias sentirem exatamente nesse extrato que está a disputa pelos votos, né, nesse extrato de baixa renda que está a disputa pelos votos. E aqui tem uma outra questão política importante, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal
Federal vem tomando decisões para que a União faça a compensação de perda de arrecadação dos estados por causa dessa redução do ICMS. Então, você adiciona aí na disputa à presidência da República uma disputa ainda do governo federal com os estados. Né, de quem vai perder a arrecadação e de quem vai pagar essa conta no final das contas. E o estado que escolher ou promover rapidamente essa redução, o governador que está candidato à reeleição, por exemplo, pode vender isso como uma cartada sua, né? Então, há também uma disputa de protagonismo. Acho que o Rafael consegue tratar melhor dessa briga do que eu. Quer falar, Rafael? Se fosse mobilizado por Thaís Herédia, não falar, né? Senão não faz nenhum sentido. Acho que a gente está discutindo nos últimos tempos, eu estou ouvindo vocês com essa análise econômica, as respostas do governo para tentar fazer esse canal de transmissão, né, da melhora da economia para a eleição. E aí acho que é importante ter em mente uma certa pitada histórica, né, em relação ao patamar que a gente está tratando ainda. É uma rejeição muito alta, né? Eu gosto de fazer uma comparação com o mesmo momento do governo Fernando Henrique, quando ele foi disputar a reeleição, primeira reeleição na história republicana. Naquele momento, se a gente olha a avaliação ótimo e bom, regular e ruim, péssimo, a grande diferença do Fernando Henrique de 98 para o Bolsonaro agora não é tanto a taxa de apoio, né? Está muito próximo, tanto do nível que o Bolsonaro tem agora, quanto o Fernando Henrique tinha em 98. O que diferencia muito é o patamar de rejeição. A rejeição do Fernando Henrique era muito baixa e a do Bolsonaro muito alta. Então, mesmo com todo esse esforço, nós estamos falando ainda de um patamar historicamente muito acima. O que me parece, vale a pena a gente olhar para aquele sujeito que avalia o governo como regular, porque esse sujeito não tem uma opinião muito forte sobre o governo. Então, ele é mais sensível ao que vai acontecer na campanha. E aí, acho que ele que é mais impactado por essas notícias. E porque ele não tem uma opinião muito forte pelo governo. Ele não tem claramente o que ele achou do governo. Então, até isso, quando faz referência a uma série de conflitos que o presidente mobilizou ao longo do mandato, o que eu acho que tem de particular nessa eleição é que a figura do presidente não parece ser confiável para esse segmento, para aquele segmento que não está claro o que ele achou de governo, daí as dificuldades de transformar tudo isso que a gente está vendo em intenção de voto. É isso, seguimos em Breaking News aqui no Arena Eleições. Estamos tratando, claro, de pesquisas, da movimentação dos candidatos, dos partidos, mas essencialmente do resultado divulgado agora há pouquinho, crescimento do PIB 1,2% no segundo trimestre, 1% no primeiro trimestre do ano, um resultado melhor do que o esperado por analistas, por bancos, por economistas. A gente já tratou bastante desse assunto aqui ao longo do Arena e é claro que vamos continuar falando disso porque é uma notícia que tem impacto direto na sensação das pessoas e pode vir a ter impacto na complexa equação para que o eleitor e a eleitora formulem o voto no dia 2 e depois no dia 30 de outubro. E certamente a economia vai ser um dos temas predominantes na terceira entrevista de uma série de conversas que a CNN tem feito com 6 candidatos à presidência da República no WW Especial Presidenciáveis. Deixa eu sair da frente do William Vac, que, claro, comanda o WW Especial a partir das 8 da noite. E o nosso entrevistado hoje é Ciro Gomes, do PDT. A conversa, conduzida por William Vac, já aconteceu na segunda com Simone Tebet, na terça com Felipe Dávila e hoje com Ciro Gomes. Assim como aconteceu nas entrevistas anteriores, o programa vai ser transmitido ao mesmo tempo na TV, aí no 577 da sua TV, no site da CNN e também nos perfis da emissora nas plataformas digitais, incluindo o YouTube. Como eu disse, a Simone Tebet e Felipe Dávila já foram entrevistados. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, será a entrevistada de amanhã. A participação de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, teve de ser adiada por um problema na agenda do candidato e deve ocorrer no próximo dia 12, sem ser a próxima segunda-feira, a outra. A CNN dará o direito ao candidato Jair Bolsonaro, do PL,
que não compareceu à entrevista marcada para ontem, de participar da entrevista em dia subsequente à de Lula. O atual presidente ainda não confirmou à CNN se pretende participar. E o nosso entrevistado desta noite no WW, Ciro Gomes, segundo o Boris, cometeu uma cirada. Já vou perguntar para o Boris o que é que isso quer dizer. Ele deu uma declaração que repercutiu bastante mal, teve de se explicar à noite nas redes sociais. Ele estava fazendo uma palestra para representantes da indústria no Rio de Janeiro, na Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ele terminou a palestra e aí um empresário que estava ali na plateia pegou o microfone e elogiou a fala de Ciro Gomes, dizendo que tinha sido uma aula. Aí Ciro devolve, dizendo não foi uma aula, foi comício mesmo. Como quem diz, olha, estou aqui, no final das contas, é atrás de apoio, é atrás de voto. E aí ele complementa a resposta, dizendo como seria difícil explicar aquele mesmo plano que ele explicou para os empresários numa favela. Mas melhor do que eu é o próprio Ciro falar. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço pesado. Breaking News, CNN. Daqui a pouquinho a gente retoma a avaliação do que disse o candidato Ciro Gomes, porque tem mais breaking news, tem mais notícia importante chegando na economia. A partir de amanhã, sexta-feira, dia 2 de setembro, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. A partir das 0 hora de amanhã, a redução é de 25 centavos por litro no preço da gasolina. Se eu não estiver equivocado, Naka, é a terceira queda consecutiva anunciada pela Petrobras no preço da gasolina em um prazo relativamente curto. A gente falou agora há pouquinho sobre o crescimento do PIB no segundo trimestre, 1,2%. Dentro do PIB há uma capacidade maior de compra por parte das famílias, provavelmente, você lembrou, saque do FGTS, mas também por algum controle da inflação, muito a partir da queda no preço dos combustíveis, né? Isso deixa mais dinheiro na mão das famílias. A Thaís Herédia está chegando aqui também para a gente trocar uma ideia juntos a respeito disso. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o impacto disso do ponto de vista político, mas em primeiro lugar, o que está acontecendo na Petrobras é fruto de manutenção da política de acompanhamento dos preços no mercado internacional ou há alguma interferência política na empresa, Naka? A sensação é que houve uma alteração no timing, no relógio usado pela Petrobras na hora de atualizar os preços. De fato, há uma defasagem no preço praticado pela empresa aqui no Brasil na comparação com os preços praticados no exterior. Segundo a Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o dado mais recente referente ao dia de hoje, a gasolina brasileira está 12% acima do preço praticado no exterior. Então, segundo a conta da Abicom, sim, há espaço para a Petrobras cortar os preços. Exatamente. Só que há uma questão importante nessa história. A Petrobras, historicamente, aguardava semanas, às vezes meses, para atualizar os preços, porque não queria ficar a reboque do sobe e desce do mercado, da volatilidade. E agora a Petrobras sendo muito mais ágil. E o movimento do mercado internacional do petróleo não está muito claro. Havia um temor de recessão, derrubou o preço do petróleo para o patamar próximo de $90, mas ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, com o inverno chegando na Europa, com alguns problemas, por exemplo, a Arábia Saudita ameaçando corte de produção, o preço voltou a subir para perto dos $100. Então, não está muito consolidado esse movimento. Não sei se Thaís concorda comigo. Há uma sensação de que, ok, a Petrobras está fazendo o correto? Está, mas talvez num timing que pode ser ajustado. Olha, aqui tem aquela história de não basta ser mulher de César, né? Como é que é? Mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E a grande discussão aqui é o seguinte: ontem à noite o presidente Bolsonaro, numa entrevista rápida depois de um evento, disse: olha, até sexta-feira a Petrobras vai trazer boas notícias. Então, isso foi compreendido já ontem à noite, hoje cedo,
como uma antecipação. Como acionista majoritário, pela lei de responsabilidade, pela lei das SA, pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, por toda o arcabouço ali de funcionamento do mercado de capitais, um acionista majoritário não pode antecipar decisões dessa natureza que influenciam no preço das ações e, portanto, na gestão da companhia. Então, aqui já tem uma história que passa do preço, porque o preço está dizendo, sim, precisa baixar. Hoje, por exemplo, o petróleo Brent está caindo 1,5%, cotado a $94. Então, isso é importante ressaltar, né, Thaís? Apesar de qualquer outra questão, a Petrobras está trazendo o preço, porque a gente sempre cobrou muito que a Petrobras não segurasse o preço, como aconteceu no governo Dilma, e depois aquela bomba estourasse na mão do país como um todo, né? Agora, o que a Petrobras está fazendo é deixando a coisa um pouquinho mais justa, no bom sentido também. Falou, a gente está pagando mais, eu vou trazer um pouco para cá, e aí, se continuar subindo lá fora, ver o que faz depois. Mas o mercado... Não, está correta essa percepção, mas o mercado financeiro reage de maneira distinta. Mas aí o mercado também só quer se deixar também, né? Porque, por exemplo... O mercado só quer taxa de juros e preço mais alto. É verdade. Mais. Mas aí, é o papel do investidor. É uma pergunta que eu sempre faço para a Thaís, que ela não gosta. Thaís, e o povo, Thaís? Bom, isso também é o importante aí, que é quem vota nessa história. Mas, por exemplo, no último mês, Rafa, as ações da Petrobras na Bolsa de São Paulo subiram 1,5%. Em 30 dias, uma alta de 1,5%. As ações da PetroRio, que é a maior petroleira privada hoje que opera no Brasil, as ações subiram quase 17%. Há uma sensação distinta de valor. Exato. Então, mas aí eu vou fazer outra pergunta. Eu li essa semana que a Petrobras foi a empresa petroleira no mundo que mais pagou dividendos. Antes de Caio Paes de Andrade chegar. Antes de cair... Sim, mas aí nós estamos misturando laranja com banana. Peraí, vamos fazer essa aqui. Feira direito. Vamos voltar aqui para a questão assim. Há interferência política ou não há? Quais são os sinais, né? Eu sempre falo, tá com dúvida, olha para o preço. O preço abre a possibilidade, assim como abriu a possibilidade, fez sentido para as reduções que aconteceram desde então. É a terceira seguida que temos aqui em pouco mais de um mês, talvez, agora não lembro o tempo. Então, tá com dúvida, olha para o preço. O preço permite essa redução. O acompanhamento dos importadores com a defasagem também corrobora essa formação de preços entre câmbio e o petróleo internacional. Então, essa sinalização, ela é técnica matemática. Aí vamos olhar para o que está acontecendo na política. Primeiro, uma percepção do timing. O timing mudou. A Petrobras não está mais esperando um tempo para entender se esse movimento é uma tendência. Há 3 dias, o petróleo, que hoje está 93, 94, foi para $103. Então, ainda é uma volatilidade muito grande. E ontem à noite, o presidente, como já fez... agora há pouco tempo, antecipou a decisão. Então, aqui, os acionistas em geral, e aí eu estou falando desde uma pessoa física comum, que usou seu fundo de garantia, por exemplo, lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, para comprar uma ação da Petrobras, até os grandes investidores institucionais. Mas quando a Petrobras perde, o acionista majoritário também perde. Então, não é uma questão de mercado financeiro ou não. Nós temos que pensar o seguinte, é uma empresa que tem uma gestão e que está sob leis que estão em vigor. A lei das SA, das sociedades anônimas, proíbe que haja antecipação de informações sem os instrumentos legais, sem os instrumentos reconhecidos pela lei, que podem mexer com as ações da companhia. Então, o presidente fez essa antecipação ontem. O preço permite a redução? Permite. Mas a atuação do presidente ontem, ele disse... vai trazer novidades por causa da nova gestão. E, Rafa, um número rápido. São 800 mil acionistas da Petrobras versus uma população de 210 milhões de brasileiros. São esses universos. Ou a gente protege o acionista, ou a gente olha para a população. Então, o que esta gestão tem tentado aparentemente fazer é tentar equilibrar esses dois interesses. Mas o mercado financeiro acha que esta balança não tem sido equânime. Eu vou pegar a bola do Naka aqui e abrir o jogo para a nossa arena todinha, os nossos colegas do telão, Brasília, Rio de Janeiro, e para o Boris e para o professor Rafael Cortes também estão aqui com a gente, né, Stephanie?
Exato, Rafael Colombo, deixa eu já me aproximar aqui do pessoal, porque estamos aqui com o nosso telão recheado dos nossos analistas. Já é o segundo Breaking News que traz ali o pessoal do Money, do CNN Business, mas é claro, estamos dentro do Arena Eleições. Tudo isso tem desdobramento na política, né, pessoal? Uribe, vou começar contigo, assim, são esforços e você vinha falando, né, subiu o tom, engrossou a voz, falando da tarifa de energia elétrica, lá vem mais uma, né? Fala claro, quer dizer, a gente quer ver o impacto disso muito rapidamente. É mais ou menos essa a análise que faz o governo federal? É essa análise. Inclusive, nós tivemos uma recuperação de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a classe média. E a classe média é quem utiliza a gasolina, não é o setor mais pobre da população, que anda de transporte público, e aí o combustível seria o diesel. Então, há uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro recuperar terreno entre esse eleitorado. A grande questão é essa: você agrada a sua parcela do eleitorado, que é onde ele está mais ou menos empatado com o ex-presidente Lula. A questão agora é o eleitorado mais humilde, o eleitorado mais pobre, que não tem seu veículo próprio, não utiliza gasolina e utiliza o diesel. Houve uma redução do preço do diesel, mas há ainda mais satisfação, sobretudo entre os caminhoneiros autônomos, que antes estavam com o presidente Jair Bolsonaro, mas agora acenam para uma espécie de separação com a atual gestão, de que o preço do diesel ainda não chegou ao patamar que se esperava. Inclusive, o 7 de setembro deste ano, a gente viu ano passado um movimento maciço de caminhoneiros autônomos apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Neste ano, não. Há um esforço e uma pressão para que o preço do diesel, na verdade, seja reduzido. Uribe, deixa eu trazer uma provocação aqui já, porque é claro que a gente fala, né, desses dados de combustíveis, é uma linguagem, né, um assunto que comunica muito com a classe média, mas não só ela, né? É preciso olhar também para aquele eleitor com salário mais baixo, que depende, né, de colocar o álcool ali na sua moto, o motorista de aplicativo também, que também está recebendo auxílio, quer dizer, é uma faixa um pouco mais larga da população, né? É uma faixa mais larga da população. Por isso que há uma tentativa ainda do Palácio do Planalto, e a informação que eu tive é que já falaram com alguns dos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, numa tentativa de chegar até outubro com uma redução maior do diesel. Porque a grande satisfação hoje é apontada por isso, até por uma tentativa de redução também do preço dos alimentos, porque é o diesel aquele combustível que abastece os caminhões que transportam os alimentos. Então, a gasolina é uma notícia importante, pode ter um efeito, e isso é o que acredita a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, sobre esse eleitorado que ganha de 2 a 5 salários mínimos ou um pouco mais, mas o governo federal está focado nesses que ganham até 2 salários mínimos, porque este eleitorado está fechado com o ex-presidente Lula. Vou passar para o Leandro Rezende. Basília, vou pular aqui, tá? 1, 2, 3, pim, vou aqui com Leandro Rezende. Leandro, terceiro anúncio, né, Rafael Colombo? Se eu não estiver enganado, mas não vai na minha, não. Não vou na sua, não, mas eu também acho. Vou concordar aqui contigo. Terceiro anúncio na redução da gasolina anunciada pela Petrobras desde que o novo presidente tomou posse. É aquilo, assim, não é coincidência, né? Assim, a Petrobras vem acompanhando o mercado internacional, mas há também uma nova gestão aí. Como é que a gente traduz isso para o eleitor, hein, Leandro? O presidente Jair Bolsonaro, há alguns meses, as pesquisas têm mostrado isso, conseguiu tirar, quando os preços estavam subindo muito dos combustíveis, o presidente conseguiu tirar da conta dele a responsabilidade por esse aumento. Agora que os preços estão diminuindo, o presidente, as pesquisas também estão mostrando isso, está conseguindo, de alguma maneira, ser considerado o responsável por essa redução do preço do combustível. Isso se traduz em voto, de novo, né? Aquela dificuldade do tempo para que essas medidas produzam um efeito no eleitorado, mas os dados da Quest, olhados um pouco mais de fundo, né, olhados de maneira mais detida, eles mostram que as faixas da população percebem de uma maneira diferente essa redução do preço da gasolina. Quando a gente olha para um eleitorado que está com o presidente Jair Bolsonaro desde o começo da série histórica da Quest, que é o eleitorado que recebe acima de 5 salários mínimos, há uma percepção maior neste eleitorado de que o preço da gasolina baixou. Para 90% desses eleitores que ganham acima de 5 salários mínimos, o preço da gasolina, de fato, reduziu no último mês. Esse número vai caindo quando a gente vai trocando de faixa salarial. A classe média, de 2 a 5 salários, dá para botar aí de classe média, enfim, mas essa faixa de renda intermediária, de 2 a 5 salários, 83% dos eleitores perceberam redução no preço do combustível. E quando a gente olha para quem recebe até 2 salários mínimos, um eleitorado que está com o ex-presidente Lula, é uma diferença de 15
pontos percentuais, né? 75% desses eleitores percebem que o preço do combustível caiu. E aí é interessante de observar quando a gente olha, por exemplo, para os alimentos, né? O valor do preço dos alimentos, né? O aumento do preço dos alimentos, ele é muito mais percebido, obviamente, por quem ganha menos do que por quem ganha mais. Mas nesse sentido da gasolina, me parece que mais uma redução do preço do combustível ajuda a consolidar, isso os dados da Quest estão mostrando, ajudam a consolidar esse eleitorado que ganha mais com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Leandro trazendo informações de peso, tanto que travou ali o sinal dele. Deixa eu trazer aqui para quem está conosco presencialmente, fisicamente nos estúdios da CNN Brasil aqui em São Paulo. Boris, gostaria de te ouvir. Trouxemos aí 2 dados positivos, né, da nossa economia, mais 2 grandes esforços sendo trazidos pelo governo federal a 31 dias das eleições. PIB talvez nem tanto, mas redução no preço da gasolina comunica diretamente com o eleitor, né? Isso deve ter reflexo, Boris? E reduz também a inflação, quer dizer, um fator de redução da inflação. Eu acho que esse conjunto de benesses, eu vou resumir, esse conjunto de aparente eficiência do governo, que pode ser vendida como esse conjunto pode ser vendido como eficiência do governo Bolsonaro, ajuda muito a colocar o presidente no segundo turno. E num segundo turno, esses dados, se mantidos, e se a novela das benesses continua no mesmo ritmo, se trata de um fator importante na luta contra o ex-presidente Lula. Eu acho que um panorama que vinha sendo muito favorável ao Lula, fora a questão da corrupção, ganha cores diferentes num eventual segundo turno e ajuda a chegar o presidente Bolsonaro num segundo turno. Ele pode ser essa diferença que as pesquisas apontam, uma zona gris, uma zona cinzenta, pode ser a diferença para um segundo turno. Eu acho que é, se é que as pesquisas estão corretas, eu acho que é. E acho que facilita a vida do presidente num segundo turno. Mas o Brasil não acaba no segundo turno. E eu queria saber do pessoal da economia, afinal, tudo isso é sustentável? Como é que o Brasil entra em janeiro com um novo presidente, qualquer que seja? E aí? Quem vai? Rafael. Rafael? Mas você percebeu que falou o pessoal da economia, né? Você está jogando a batata quente, mas... Aqui a gente junta tudo, faz um cozido. Não, mas você sabe que tem um aspecto interessante aqui para misturar economia com política, porque na economia eu posso apresentar aqui vários dados de que hoje os economistas veem que não é sustentável, Boris, não é sustentável, porque afinal de contas você tem aí uma injeção enorme de recursos, aumentando a renda disponível das famílias, sim, com uma atividade crescendo, mas com uma taxa de juros muito alta, com um mundo que caminha para uma recessão. Eu brinco que o Brasil já teve a proeza de ter 2 anos de recessão enquanto o mundo crescia. E nós vamos precisar entender se o Brasil terá a proeza de crescer enquanto o mundo inteiro estiver em processo de recessão. E a conversa que eu quero fazer aqui com a política, Rafael, é exatamente a política consegue empacotar as coisas de um jeito, que consegue descolar o que aconteceu num ano do que pode acontecer num outro, Quer dizer, o discurso político consegue fazer esse descolamento. E depois, se der errado, muda-se o discurso lá na frente. Não é assim que funciona? Não é por um acaso que a gente está fazendo toda essa discussão, Está vendo tantas mudanças na economia e não está batendo no voto. Se não está batendo no voto, é um problema político. E o raciocínio vale também para as expectativas em relação à economia. Eu acho que quando a gente olha para esse horizonte que o Boris levantou, o que fica disso tudo, pensando em 2023, o que na minha leitura fica é uma janela de oportunidades para o Brasil enfrentar esse grande desafio que a Thaís mencionou. Crescer no momento em que o mundo
está passando por mudanças difíceis. Curiosamente, se a nossa política entrar em jogo de uma maneira positiva, o Brasil, relativamente a países emergentes, pode ainda permanecer melhor na foto do que alguns rivais nossos do ponto de vista de atração de investimento têm nesse cenário de mundo mais barulhento. Isso é simplesmente política, é por isso que faz diferença quem vai ganhar a eleição, como é que é organizado o Congresso, para citar alguns pontos aí que a gente vai discutindo ao longo do programa. Dobradinha boa essa, hein? Política e economia. É isso aí, vamos continuar nela, né, Stephanie? 1,2% de crescimento do PIB do segundo trimestre. A informação foi divulgada agora há pouquinho, 9 horas da manhã. Foi o nosso primeiro breaking news aqui dentro do Arena. O segundo, a redução em 25 centavos por litro do preço da gasolina da Petrobras para as distribuidoras já a partir da 0 hora de amanhã. Entra em vigor nesta sexta, deve demorar algum tempo para chegar até as bombas, até o consumidor. Eu sei que você tem alguma coisa, informação apurada, bastidor a respeito de combustíveis. É isso, Basília? Olha, uma preocupação mesmo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que o eleitor da gasolina não passe a interpretar esta onda de bonança da mesma maneira que o eleitor do Auxílio Brasil já se deu conta que está sendo usado e que tem prazo para acabar. Porque o Auxílio Brasil, esse majorado de R$600, acaba no 31 de dezembro. Claro que politicamente falando, Boris até citou isso ontem, politicamente falando, todo mundo diz que vai dar um jeitinho para prolongar em 2023, mas a matemática não fecha, ainda que tenha essa força política, essa vontade política de prosperar com o Auxílio Brasil por mais tempo. Politicamente falando, sim, mas matematicamente falando, economicamente falando, não dá. Então, por isso que eles vão ter que encontrar também essa fórmula, esse jeito de fazer com que o Auxílio Brasil continue em 2023. Diante da dúvida, o eleitorado, esse que necessita da transferência de renda, não está traduzindo em gratidão, não está traduzindo em votos o recebimento deste auxílio. Então, há uma preocupação entre aliados com quem eu já conversei, do presidente Jair Bolsonaro, com a percepção desse eleitor da gasolina, que ele também não perceba que isso pode acabar. Vocês estão citando aí 3 reajustes no preço da gasolina para baixo, isso entra bem agora, então o eleitor chega à urna, aquele mais pobre, com o Auxílio Brasil. E o de classe média, ou também aquele mais pobre que utiliza o preço da gasolina para abastecer os seus veículos ou de outra forma, sai beneficiado por isso, ele vai chegar às urnas em outubro com este pacotaço social aquecido pelo preço da gasolina baixo também. Mas e depois? E no 3 de outubro, como estarão os preços nas bombas? O eleitor de baixa renda, o eleitor associado ao Auxílio Brasil, já interpretou que isso vai acabar. O eleitor da gasolina ainda tem um tempo aí para observar os números, ver se a Petrobras pode recuar nesse tempo de bonança e mudar o que a gente está vendo nas bombas assim que as urnas fecharem. Muito bem. Ouvimos a Basília, quero ouvir um pouquinho o Molica também, direto do Rio de Janeiro, sede da Petrobras, que acaba de anunciar redução no preço dos combustíveis, 0,25 por litro, dá 7% por litro a partir da 0 hora da Petrobras para a distribuidora. Isso deve chegar nos próximos dias aos consumidores nos postos de combustíveis. A gente falou então, Molica, de redução no preço da gasolina, 7%, falou de crescimento do PIB, maior do que o esperado, 1,2% no segundo trimestre, o que deve gerar uma revisão para cima do crescimento do PIB nesse ano aqui de 2022. Te entrego esse pacote aí para você desembrulhar. Eu queria só complementar isso que a Basília disse, ressaltando que na pesquisa da Quest, né, que a gente tratou ontem, a gente tratou dela muito, foram feitas, os eleitores foram perguntados sobre medidas econômicas recentes, né, Auxílio Brasil, redução do ICMS, medidas que beneficiam o bolso das pessoas de um modo geral. Aí foi feita uma pergunta, essas medidas econômicas do governo são principalmente para... Aí, 63% dos entrevistados disseram que essas medidas são para ajudar a eleição do Bolsonaro. E apenas 31% disseram que era para ajudar as pessoas. Ou seja, existe uma percepção
de boa parte da população, aqui basicamente 2/3 do eleitorado, de que essas medidas não são permanentes, são medidas que visam principalmente a eleição. Aquela história, né? Quando a esmola é grande, o eleitor desconfia. Com vocês. A gente vai perceber ao longo das próximas pesquisas, ao longo dos próximos dias. Cadê? Estou aqui com o Wilson. Qual é o impacto disso tudo, né, Stephanie, que tem sido anunciado na percepção e na sensação do eleitorado que caminha aí para a reta final, para a escolha do representante ou da representante para a presidência da República agora em outubro. É isso, afinal de contas, olho aqui no reloginho, 30 dias, 20 horas, 50 minutos para a abertura das urnas no primeiro turno das eleições. Estamos aqui, né, nos debruçando sobre tudo o que interessa nesse momento político, econômico. Fomos aqui invadidos já por 2 breaking news no nosso Arena, mas a gente vinha falando de um outro assunto também, né? Estamos atentos também à agenda dos candidatos, por onde eles estão, o que andam dizendo por aí. Vou trazer de volta a fala do Ciro, que, como o Boris bem determinou aqui ontem, né, deu uma cirada num evento que ele participava lá no Rio de Janeiro. O candidato do PDT estava detalhando o plano econômico dele, isso num evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando ele foi ser elogiado por um empresário, logo ao fim da fala dele, Ciro disse que, na verdade, não era bem uma palestra, era um comício que ele estava fazendo para gente preparada. E aí ele fez um questionamento, né? Como é que seria explicar esse mesmo assunto dessa mesma forma se eu estivesse na favela? Vamos trazer exatamente o que disse Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? mas um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço pesado. Sobre essa declaração, né, claro, uma declaração polêmica, ele foi questionado sobre isso, foi muito criticado, e aí Ciro Gomes foi até as suas redes sociais para tentar se explicar. Ele disse, vamos trazer o tweet de Ciro Gomes, a pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Eu fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos, capazes de serem entendidos por poucos, e concluí com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que eu menosprezei moradores das favelas é muita má fé. O candidato também disse que usou o termo, entre aspas, aí, gente preparada, no sentido técnico, nunca como um menosprezo à sabedoria popular que ama e respeita. Ciro termina aí a declaração dele nas redes sociais, afirmando que essa polêmica é fruto das máquinas do ódio, do petismo e do bolsonarismo, que tem medo do crescimento dele nas pesquisas econômicas. Nas pesquisas eleitorais, perdão. Exatamente. Bom, vamos ouvir o Boris a respeito desse assunto. O Boris, que logo no comecinho aqui do Arena disse que o Ciro tinha cometido uma cirada. Boris, não foi bem isso que eu quis dizer, é um clássico das eleições, né? Porque os candidatos falam tanto o tempo todo que invariavelmente acabam cometendo deslizes, equívocos para outros, preconceitos. Qual é a tua avaliação sobre o que disse o Ciro e a justificativa dele? O problema não é o que ele falou, o conceito que ele emitiu. O problema é a maneira que ele colocou. E eu observei agora com atenção o cenário. É uma mesa fantástica. Uma mesa, um almoço, lauto almoço. Então, o cenário, você vendo isso, agrava. Não é uma posição eleitoral. Ele falou de peito aberto. Agora, as expressões que ele usou são expressões que acabam comprometendo, que um candidato não deve usar. O conceito é correto. Como é que eu vou dar uma conferência técnica para um pessoal, digamos, menos preparado, um pessoal que não está disposto a acompanhar ou que não acompanha? Tem um monte de eufemismos que ele podia usar. Ele conhece bem, domina bem a língua. Aliás, outro dia ele deu uma demonstração. Alguém falou, isso é muito violento. Ele recuou e transformou a frase numa frase eufemística e disse, eu também sei, eu também sei. Então, ele é mais uma cirada. Tem várias. Ele morre pela boca. Ele morre pela boca. Mal ele não se livrou. Desse mal ele não se livrou. Talvez seja excesso de honestidade.
Professor Rafael Cortez está aqui também. É muito difícil que a gente consiga fugir do que a gente é na nossa essência, né, professor? E Ciro Gomes, principalmente depois da sabatina dele no Jornal Nacional, foi realmente muito criticado por usar termos muito técnicos, muito difíceis. Isso não comunica diretamente com a boa parcela do eleitor, né? Há esse nível de explicação também no que ele tentou dizer a respeito do que ele realmente disse ontem? Olha, Stephanie, eu acho que você talvez tenha feito a frase do programa quando você disse, olha, é muito difícil da gente fugir o que a gente é. Até agora, não só o governo, o Ciro, agora que a gente está repercutindo essa declaração, é sempre uma tentativa de construir, passar uma mensagem, um novo programa, aí muda o programa, aí fala mais fino, mas fala mais forte. Enfim, vai fazer ajustes que uma eles vão série de ajustes, quase que diário, né? A gente passou aqui boa parte do programa hoje só tentando ver construção política de alguma coisa, da economia ou de uma declaração. Eu acho que não, acho que o ponto fundamental é um pouco esse, assim. Tem tempo do Bolsonaro eventualmente virar? Tempo tem. A questão é, essa agenda que ele está colocando cola com a imagem do governo, cola com a sua imagem? Tem chance do Ciro crescer? Tem. Quando ele faz esse tipo de declaração, está dizendo alguma coisa ou é simplesmente algo mal colocado? Acho pouco provável que seja simplesmente algo mal colocado. A campanha do Ciro tem uma dificuldade de ampliar a base de apoio partidária e também social. Essa declaração é só uma tradução de um problema político maior, na minha modesta leitura. Queria lembrar sobre palavreado difícil, palavras eruditas, que o Jânio Quadros, que era extremamente popular, tinha um português gongórico, português da Idade Média, e era apreciado talvez pelos gestos ou pela caspa. Tem outros fatores, eu não sei exatamente. Então, falar difícil, né, não é fator, pelo menos pela experiência que a gente tem com o Jânio Quadros. O presidente Michel Temer também, né, usava conjugações verbais um pouco mais complexas. Mesóclise. Palavras, né? Enfim, talvez o Ciro disse, olha, esse cara... Eu não estou entendendo o que ele está falando, mas é bonito, ele fala bem. Mas é inteligente, hein? Eu vou votar nele. Sei lá. Bom, vamos lá, minha gente. Olha, a gente tem 3 minutos, agora 2,5, segundo o Igor Peixoto, nosso chefe que voltou das férias, todo cheio de 9 horas, cheio de regra aqui, viu, Molica? Então, se apertar, cabe todo mundo. Se não, alguém vai ficar para fora. Molica, Ciro Gomes. Eu acho que tem aquela história, você tem que ter muito cuidado quando você está num ambiente muito confortável, que você está num ambiente muito tranquilo, acaba falando besteira. E se você notar, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, só para a gente não ficar só no Ciro, eles passaram boa parte dessa pré-campanha dando entrevistas ou para sites amigos ou para rádios pequenas que não os questionavam. Então você se acostuma com um ambiente favorável. Aí chega na hora do vamos ver, na hora do confronto, os caras acabam tremendo, ficam treinando. É igual a seleção brasileira treinar contra time de 4ª divisão. Na hora que pega um time de primeira linha, acaba dando problema. E aí, só para lembrar, depois amanhã a gente fala sobre aquela velha história dos marmiteiros do Eduardo Gomes. Né? Uma fake news que a campanha do Dutra lançou em 45, aproveitou uma declaração do brigadeiro Eduardo Gomes, distorceu essa declaração e começou a espalhar que o Eduardo Gomes não queria o voto dos marmiteiros. Isso derrubou a campanha do Eduardo Gomes. Agora o Ciro Gomes inventou o personal marmiteiro para ele. Olha só. Vai. É isso aí. Não deu tempo, gente. Riquíssima a história do Molica, mas ele encerrou o tempo do Arena. Então, Uribe, Basília, Leandro... Só falar com o Molica, que a culpa é toda dele. Eu, o Igor, a Stephanie, não temos nada a ver com isso, hein? Molica eu autorizo. Beleza. O Leandro pega ele. O Leandro tá no mesmo estúdio ali, ele dá uma na canela. Tô do ladinho aqui, deixa comigo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos os nossos analistas, comentaristas e voltamos amanhã. Novo dia às 6h30 e o Arena a partir das 9h para falar muito da entrevista do Ciro hoje à noite para o William Vac, né, Stephanie? E também, especialmente, do Datafolha que vai ser divulgado hoje à noite.